Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo na tela aqui comigo o Vinícius Bringel, como sempre. Como é que você tá, Bringel? E aí, Milani, pessoal, belezinha? Essa semana a gente volta falando bastante de competições continentais. A gente teve definição aqui na América do Sul, né? Ah, semifinais, né, de Libertadores e Sul-Americana. A gente teve sorteio de grupo, o último sorteio de grupo até agora, né? Da Champions League, da Europa League, da Conference League. A gente vai dar uma passadinha por cima também, rapidinho, para vocês ficarem por dentro. Vamos começar falando de Libertadores, Bringel. Isso. Primeiro confronto que a gente tem aqui destacado. O Boca Juniors venceu o Racing nos pênaltis por 4-1, 2-0 que eu particularmente não vi o jogo, mas os melhores momentos não me mostraram também muita coisa. Pareceram dois jogos assim sem muito nada, assim, né? É, Tipo, não tinha muita coisa. Acho que o grande destaque mesmo do confronto foi o Romero. exato. Os dois confrontos eu acho que foram assim, exatamente como você falou, sem muito movimento. Eu acho que nesse segundo jogo, como um todo, assim, eu acho que o Racing foi até um pouco melhor. Pelo menos tentou um pouco mais. O primeiro tempo desse segundo jogo, eu senti que ele foi um pouco mais para cima. Não, do primeiro jogo, no caso. Tentou um pouco mais. Só que mesmo assim, sem grandes chances, um jogo bem truncado. Não sei se por conta da rivalidade nacional ali o jogo ficou um pouco pegado e não saía muito a qualidade técnica. E como você falou, sobressaiu o Romero na questão dos pênaltis, que pegou um pênalti e o outro errou, né? O jogador do Racing, se não É, me engano. isso. E o último pênalti quem bateu foi o Rojo, o Marcos Rojo, ex-Manchester Nossa, United, ex-seleção argentina. Jogador de qualidade duvidosa. Mas foi interessante porque eu bastante acho verdade. que a expectativa ficou muito por conta da estreia do Cavani, né? Na É, Libertadores. Se ele ia conseguir entregar, como ia estar o nível dele em relação aos últimos anos, que ele sofreu bastante com lesão, né? Desde quando ele foi pro United há uns 3 anos. Ele ficou duas temporadas lá, se não me engano, né? Duas, depois uma no Valência. é, Se não me engano, foi isso. E ele sofreu muito mesmo com lesão. Coisa que historicamente eu não lembro dele de ser assim. Desde Palermo, Napoli, PSG, eu não me recordo dele ser um cara com é. muita lesão. E teve bastante nesses últimos anos, né? Comprometeu bastante. Mas eu acho que se ele conseguir se manter em forma, não tem como. Ele vai destruir na América do Sul. E esse time do Boca é um time sólido. É um time um pouco experiente, com média de idade aqui de. Tá dando quase 30 anos de média de idade do time titular. Tem um time bem experiente. E é isso, o jogo não foi muito movimentado dos dois lados, né? Eu acho que o Racing também não tem muitas armas ofensivas, porque perdeu seu principal jogador nessa janela, É. né? E Chegou o Quinteiro, né? é, O Juanfer Quinteiro voltou para a Argentina, foi jogar no Racing, mas não, assim, não deu tempo, né, é. dele pesar, assim, fazer uma diferença grande. E eu tava, não sei se você chegou a ver que o Gago talvez poderia ser cotado por outros clubes, eu não sei se ele pode sair. Acho que saindo agora. Eu vi que o Milito saiu, né, do É, Argentinos Júniors. é, Foi ventilado em alguns lugares aqui. tá no Cruzeiro. O Cruzeiro tá sem técnico, né? Mas eu acho que Sei ele não quer lá. essa bucha não, né? Eu pensei, se fosse ele, eu pensaria umas duas vezes. É, mas eu acho que foi isso, né? Uma coisa curiosa que eu achei desse confronto, o Romero é torcedor do Racing, né? Ah, é? Eu não sabia não. Ele tem, se você olhar lá na bio do Instagram, lá tá lá, jogador do Boca Juniors e torcedor do Racing. Os argentinos têm uma relação muito maluca com isso, porque, É, tipo, é muito comum que figuras públicas tenham, tipo, declaradamente sua torcida em bio de rede social e tal. O presidente da Argentina, o antigo presidente da Argentina,
ou atual, não sei, é torcedor do Argentinos Júnior, e tá lá, presidente da Argentina e torcedor do Argentinos Júnior. E assim, tipo, você imagina como é que é a cabeça do cara, né? Tipo, É que eu acho que eles tratam o negócio quase como se fosse uma religião, né? É diferente do que é, boa parte do mundo trata. Então, pra eles é como se fosse parte da identidade. Eu torço pra fulano. Então e é isso, e é, minha personalidade vai passar também por isso. é, Então, cara, é é loucura. foda. E aí o Romero ajuda nos pênaltis. E o Boca, com isso, enfrenta o Palmeiras, que, honestamente, do jogo desse meio de semana não tem muita coisa para falar. O jogo Sim. não teve nada. Foi um 0-0 Chato. modorrento. Valeu pelo atropelo. É. Começou a chover aqui, hein? Um parêntese aqui, né? Que a gente tinha falado, eu tô ouvindo umas garoas A aqui. gente falou 5 minutos atrás que ia começar a chover. Cara, caraca, que loucura. Mas o Palmeiras atropelou o Pereira lá na Colômbia, como, assim, honestamente, era o que devia ter sido feito Sim. mesmo, dadas os patamares das Sim. equipes. E aí o Palmeiras, então, chega muito forte para essa disputa contra o Boca, e o Palmeiras vai tentar vingar, né, o Boca. Se vingar do Boca, porque o Palmeiras são 10 confrontos entre os dois na história da Libertadores, estava vendo o retrospecto essa semana. 2 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 2 vitórias do Boca. Todos os confrontos por mata-mata, o Boca eliminou o Palmeiras, 2 semifinais em 2001 e 2018 e uma final em 2000. Então dá para dizer que o torcedor do Palmeiras guarda bastante rancor do Boca Juniors. Eu tô curioso para ver como é que vai ser esse jogo, porque o Palmeiras perdeu o Dudu, né? No fim de semana passado. Vamos ver como é que o Palmeiras reage, como é que o Palmeiras encara o Boca. Eu acho que a parte mais interessante desse confronto Boca e Palmeiras vai ser justamente isso, como o Palmeiras vai se adaptar sem o Dudu, que é o seu principal jogador. E eu até vi que esse jogo eles fizeram com 3 zagueiros, né? Eu não sei se isso Fez. já foi pensando num teste sem Dudu e contra o Boca, que gosta de jogar com essa linha de 5 também. Não sei se o Abel estava pensando nisso. Porque geralmente quando você bate essa linha de 5 contra uma linha de 4 de defesa, acaba atrapalhando. Geralmente os caras tentam espelhar ali para ficar um pouco mais equilibrado. Eu não sei se o Abel vai tentar fazer isso. E é duro, né? Ataque sem Dudu fica meio modorrento, né? É que assim, né? Mesmo que ele não tivesse fazendo uma grande Sim. temporada e ele tava mesmo meio abaixo, não dá, né? É a referência técnica do time, né? Ele é o cara que pode desequilibrar, é o cara que pode achar um passe que não. O passe pré-assistência ainda, né? Sim. Para dar uma movimentada no ataque. Então, e acaba sobrecarregando o Rafael Veiga, que tá fazendo uma boa temporada, mas sem a ameaça do Dudu do lado dele, pode ficar um pouquinho mais visado pela marcação. Vamos ver. Eu gosto do Palmeiras com 3 zagueiros. Acho que a postura do time prejudicou um pouquinho da gente pensar como é que vai ser, como é que seria feito. Na postura no jogo contra o Deportivo Pereira não ajudou muito. Mas tô curioso para ver se vai continuar com isso. Porque também esse jogo, pelo menos como referência, o Palmeiras não foi exigido de ser muito ofensivo. Então não deu pra testar pra valer isso daí, né? Então quem vai ser a dupla do Rony ali? Como vai formar isso? Se vai ser o Endrick que vai, sei lá, chamar a responsabilidade? Vai ser o Breno Lopes? Quem que vai O ser? Breno. Quem que vai ser essa opção pra Quem surgir que ali, né? pode até ser o John John, Pode ser o John John, que o Abel tava testando bastante. Tem muita variável ali, né? É complicado. E assim, né, com muito respeito aos jogadores, todos eles são uma queda de qualidade meio Exato. considerável para o Dudu. Né? Então, é difícil ver aí como que o Palmeiras vai se virar sem ele. O bom é que tem quase um mês ainda, né, pra gente testar um pouco mais o ver, para brasileiro e testar tal. tudo e adaptar o time. Exato. Do outro lado da chave, a gente vai ter uma semifinal brasileira, como era basicamente esperado. O Inter atropelou o Bolívar, né? Depois do 2-0 lá na altitude, o Inter se tornou, acho que, o terceiro time brasileiro na história a ganhar do Bolívar lá na Bolívia.
É um dado muito impressionante. Na volta, o Inter fez 2-0 com foi 2 do Ener Valencia, né? 2 do Ener Sim. Valencia. Uma baita contratação do Inter nessa janela de meio de temporada, chega muito forte. Um domínio, né? O que assim, claro que a vitória lá facilitou, mas esse domínio do Inter, né, essa tranquilidade do Inter, era basicamente o que a gente esperava que o Atlético Paranaense fizesse também, né? Foi uma decepção até bem grande essa eliminação precoce do Atlético Paranaense, porque foi um time que fez uma temporada passada muito boa. Nos últimos anos a gente vem elogiando pra caramba o trabalho do Atlético como um todo. Sim. E recebe nas oitavas de final um confronto bem acessível no Bolívar, que apesar de fazer um bom trabalho também, de ser um time que a nível América do Sul é recorrente na Libertadores e tal, mas o nível é outro. E o Atlético não conseguiu e chegou de bandeja pro Internacional. É que nem você falou, o Inter atropelou, o Ener Valencia é outro que a nível sul-americano consegue entregar demais. As contratações de meio de janela também do meio de ano do Inter também foram muito boas. Bruno Henrique, o Ener Valencia, o O Rocher, Arangues, né? isso. Então teve bastante gente ali, eu acho que ajuda pra caramba. O mercado na zaga ainda não me convence, Não mas dá, cara, né? Pra mim não dá. mas o Alan Patrick tá jogando bem, que é outro que teve altos e Tá. baixos na carreira, ele tá jogando bem. Eu acho que o Inter é um time forte, assim. Eu acho que nesse confronto com o Fluminense que a gente vai falar depois, eu acho que ele entra com um pouco abaixo ali, assim, porque o Fluminense vem melhor no ano. Mas ainda assim é um time perigoso e esse contra-ataque deles é muito forte. É muito bom mesmo. A galera é rápida. Então é perigoso esse time do Inter. Tem muitos destaques, né? Muitos jogadores se destacando de forma individual nessa sequência do Inter, e é bem legal de ver, Uhum. né? Que nem você citou o Alan Patrick, que é um cara que. Ah, pô, o Alan Patrick, né? Ele se destacou um tempo atrás, foi pra Ucrânia, fez carreira lá fora tal, e voltou meio. A gente olhou e falou, puta, mas os caras trouxeram o Alan Patrick, É, né? E ele tá conseguindo jogar uma bola bem legal. Acho que o Inter talvez tenha sido o time que mais cresceu, né? Que mais melhorou, assim, tanto em questão de é. elenco quanto questão de desempenho durante depois ali nesse meio de ano, né? E passa também pela mudança de treinador, né? Exato, sabia. Não, isso não tem Passa, como. Foi a principal mudança deles nesses últimos meses, né? porque assim, né, o Mano Menezes ficou muito tempo cotado para cair, aí ele engatou uma sequência de É, jogos sem perder e tal. Só que assim, o desempenho do Inter você percebia que não era assim, não nossa, né? convencia, né? Não convencia, né? E eu gosto, eu sou fã, né, do Tchatcho Kudê, acho um bom treinador, que obviamente não deu certo no Galo por N Inúmeras motivos, questões, porque acredito também que o Galo tá meio fadado, não dá certo, não sei. E aí chega no Inter, que é uma torcida que gosta dele, e o trabalho dele já, tipo, já deu meio que certo logo de cara, né? É, Assim, já deu ele conseguiu se dar bem logo de cara. Bom ver o Kudê dessa forma, né? Bom ver o trabalho dele sendo bem aproveitado também, né? Claro, pensando que o time se reforçou muito bem, né? Chega um goleiro novo, chega um zagueiro novo, chega dois meio-campo bom, um atacante de Copa do Mundo, é outro nível de jogador. é, Mas o trabalho também está sendo muito bem feito. sim. Eu acho que a principal mudança foi isso, né? Trazer esses novos jogadores, mas uma mudança de mentalidade, uma mudança tática ali do Kudê, eu acho que tem uma boa ajudada mesmo. O Inter, como você citou, aliás, o Inter eliminou o Bolívar, que tinha como camisa 10 Bruno Sávio, ex-Guarani, né? É isso aí, né, Atlético Paranaense? O, o, o Inter vai pegar agora na semifinal o Fluminense. Fluminense de Fernando Diniz. O Fluminense volta a uma semifinal de Libertadores depois de 15 anos. A última semifinal foi em 2008, quando o Fluminense chegou na final e foi derrotado brutalmente no Maracanã pela LDU do Cevallos.
O Fluminense dominou o confronto contra o Olímpia, né? É, O Olímpia é um time que me surpreendeu pela força do que foi feito contra o Flamengo, assim, tirando o óbvio fato de que a eliminação do Flamengo pelo Olímpia é vergonhosa. A postura do Olímpia me surpreendeu de uma forma muito positiva, né? Porque o trabalho do Arce é recente, o Arce chegou acho que chegou, sei lá, uma semana antes do primeiro jogo das oitavas de final. Conseguiu montar ali um esquema do time jogar de um jeito fora de casa e de um jeito em casa, tanto que o Olímpia levou muito perigo pro Fluminense no começo da partida, tal, pressionou, jogada de bola aérea muito forte. Só que assim, né, querendo ou não, o Olímpia é um time muito tradicional, tudo, mas o time é ruim. é. E aí não tem muito o que fazer, né? O time do Fluminense é muito bem treinado, o Diniz é um baita treinador. E assim, para mim, o grande destaque dessa eliminatória é o John Kennedy, É. que fez um bom jogo. Ele fez o primeiro gol, fez a jogada do segundo gol. E me parece que tá se consolidando como um atacante muito bom, né? Que é o que que eu pelo menos esperava que ele fosse se tornar mesmo. Exato. E ele é jovem também, né? Acho que ele tem 21, 22. 21, 22, alguma coisa É, assim. por aí. Então é isso aí. Eu acho que esse ataque do Fluminense com ele e o Cano é absurdo, assim. É, E uma coisa que nem você falou, concordo com tudo que você disse do Fluminense ser muito bem treinado, as fraquezas do Olímpia aí. Mas eu sempre fico de cara com o tanto de refúgio que tem no Brasil. Caras que a gente rotula como refúgio, né? Pô, o Fluminense, cara, não tem como. Se você olha no papel ali, você fica constrangido, velho. Que você tem o Felipe Melo na zaga ainda, o a Fábio com zaga. quase 60 anos, o Diogo Renovou por mais Barbosa. 2. Oi? O Fábio renovou por mais 2 anos, inclusive. Então, ainda mais o Fábio, que, tipo, veio quase chutado do Cruzeiro Do naquela Cruzeiro, reformulação e tal, chegada do Ronaldo, não queria renovar, renovou, não foi. O cara chegou como quase se fosse aposentado, era só pra passar uns 6 meses e né? largar. E o cara tá titular. O Diogo Barbosa, que rodou um monte de time aí, só fazendo fracasso, por mais que o Jorge tá machucado também. Sim. Mas ele tá ali. O Nino e o André super bem, que não são mais jovens, né? Mas o Ganso, que também é um cara que já recebeu inúmeras críticas. O Keno também já foi pra Já Arábia, passou já foi por. pro Atlético, já rodou um monte. Então é engraçado você olhar no É papel. verdade, é curioso, porque assim, tem muitos caras, né, tipo, que a gente chamaria de refúgio. O Keno, eu lembro do Keno estourando no Santa Cruz, né, aquele ano É. que o Santa Cruz fez a campanha, e ele já estourou um pouco mais A velho, época do né? grafite ali, né? Que eles subiram. É, Né? que eles subiram tudo, ele já estourou um pouco mais velho É, e tal. Tá tendo uma longevidade legal na elite do futebol brasileiro. E é um time que mescla bem, né? Essa é, questão da experiência com a questão do jogador jovem, né? Porque o André é jovem, o John Kennedy é jovem, é. o Arias é jovem, mas aí você citou o Felipe Melo, né? Mas o Fábio é mais experiente, o Cano também tem mais de 30 o Cano tem uns 35, É, por aí. O o Samuel Samuel Xavier também. Xavier também. É um time que mescla muito bem toda essa questão e que, assim, tá sendo o ponto alto da carreira do Diniz, né? Sim. Se a gente considerava que o São Paulo, que quase bateu o campeão brasileiro, era o principal trabalho do Diniz, esse Fluminense acho que vem sendo aí a grande cereja do bolo dele. É uma temporada, claro, com alguns altos e baixos, é normal uma oscilação, mas ele briga no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha boa na Libertadores, foi lá, enfiou 5 no River, chegou numa semifinal, apesar de jogos difíceis, né, contra o Argentinos Júnior e agora contra o Olímpia, é um trabalhaço mesmo, e acho que tem tudo para ser Sim. uma grande semifinal entre Inter e Fluminense, porque são dois estilos bem diferentes de jogo, em estágios diferentes, né? O trabalho do Cudê ainda está mais no começo, mas tem muita qualidade envolvida, É. né? Acho que vai ser bem divertido de acompanhar uma semifinal muito aberta. Exato. É isso que eu pensei. Vai ser os dois jogos totalmente abertos. Pode se esperar um 2-2, 3-3 malucaços. Acho que tem muita chance desses resultados. E é isso. Eu acho que os dois times
tem semelhanças assim na forma como eles buscaram jogadores, formaram seus elencos, com gente experiente. Mas eu gosto bastante desse time do Fluminense. Eu acho que o que falta pro Diniz coroar um grande trabalho é um título, porque aí ele vai ser sempre taxado como um cara que nunca foi um grande técnico, porque ele sempre faz trabalhos que têm oscilações, atingem picos e depois cai demais e ele acaba sendo demitido. Então ele precisa de um título grande para finalmente tirar um pouco dessa sombra que fica na carreira dele, né? Mas vai ser difícil se ele conseguir ser campeão da Libertadores, mas seria incrível mesmo. Por toda a história, até o Sim. Marcelo, que vai voltar nas semifinais, né? Que estava suspenso Ele tava suspenso, na verdade. por conta da expulsão, né? Aquela lá que ele quebrou a perna sem querer, né? Quebrou a Mas perna quebrou a perna do do, cara. do rapaz. Mas vai ser interessante pra caramba ver como vai ser esses dois jogos. E, de novo, mostra o domínio brasileiro na Libertadores, que pra mim é uma pena. Mas pro futebol brasileiro é rico demais. É que essa em específico, né? Eu acho que até faz sentido, né? É, Essas campanhas, assim, o Inter, se não me engano, foi o vice-campeão ano passado, tal, mas assim, até, acho que até assim, o Fluminense não tá aí por excesso, né? Tipo, o sim. Inter não tá aí por excesso. O problema é que a gente tem muitos outros times já na fase, né? Por exemplo, o Palmeiras já eliminou um brasileiro, o próprio Olímpia eliminou um brasileiro, o Bolívar eliminou um brasileiro, e tem brasileiro demais também, É. é muita coisa. Vale lembrar também que os jogos da volta, Palmeiras vai receber o Boca, né? A volta é no Allianz Parque, e o Inter vai receber o Fluminense. A decisão dessa semifinal vai ser no Beira-Rio. A Rede Globo escolheu, acho que foi a ESPN, na verdade, que teve a prioridade, e a ESPN escolheu passar o Palmeiras. Então, Inter e Fluminense vai ser o jogo de quarta, rede nacional, todo mundo vendo, festa do caramba. Acho que vai ter uma boa chance aí para a gente ver dois grandes times do Brasil que não que meio tão meio para baixo, um degrauzinho abaixo ali dos principais times que estão disputando o título recentemente, né? Palmeiras e Flamengo, Uhum. até um pouquinho Atlético e tal, mas ver esses dois times jogando a semifinal da Liberta. Exato. Passamos então agora para a Sul-Americana. Show. Deixa eu chegar aqui nos confrontos, que atualizou minha página aqui. Confrontos da Sul-Americana, a gente vai ter uma semifinal brasileira, 100% brasileira, e uma semifinal entre argentinos e equatorianos. Começando pela brasileira, o Fortaleza, que faz uma temporada espetacular de novo, eliminou o América Mineiro. Não teve muito problema, né? A eliminatória foi basicamente decidida no jogo de ida. 3-1 no Independência e 2-1 no Castelão. E o Fortaleza se tornou o primeiro time nordestino a disputar uma final, a disputar uma semifinal, né? Vai se tornar o primeiro nordestino a jogar uma semifinal de competição internacional. É muito bom o trabalho do Fortaleza, toda a reestruturação do Fortaleza e esse aprimoramento do trabalho com o Voivoda, né? Exato. Eu acho que toda essa reformulação, desde a da chegada do Rogério, foi há 5, 6 anos atrás, eu acho que foi. É, Todo esse início eu acho que foi importante pro futebol brasileiro como um todo, porque volta a dar holofotes pro Nordeste, né? Coisa que a gente ficou muito tempo esquecendo do Nordeste, virava time que só ficava na gangorra ali da Série A pra Série B, toda hora caía e voltava, era espancado pelo sul do Brasil. Então é gostoso voltar a ver grandes times do Nordeste ficando forte, porque eu acho que você até citou o time do Keno e do coisa, o Santa Cruz, Santa Cruz. era um que eu acho que poderia ter chegado nesse nível, porque tem uma massa muito grande em torcida. Poderia ter chegado no nível desse, mas eu acho que faltou um pouco mais de trabalho da diretoria, Seriedade. de seriedade ali, trabalhar um pouco melhor para deixar o time com uma estabilidade financeira e conseguir engatinhar com os seus próprios pés ali na sua estrutura, coisa que o Fortaleza fez isso.
O Sim, Bahia também fez de forma similar, mas agora com a chegada do Grupo City, pô, os caras podem esquecer, não precisa mais fazer tanta coisa assim, porque o Grupo City vai dar um apoio para eles terem uma estabilidade financeira para, de certa forma, nunca mais cair para uma Série B. Vai ser sempre um time. se manter como um regular de Série A. E É, talvez, e possivelmente alcançar o patamar desse Fortaleza, né? sim, sim. Talvez se eles encontrarem um modelo melhor ali, conseguirem formar mais jogadores, apostar um pouco mais financeiramente, consiga deixar o time mais forte. Coisa que esse time do Fortaleza é um time que dá trabalho no futebol brasileiro faz tempo. O Vojvoda continua esse trabalho incrível aí. E seria muito maluco para a história do Fortaleza e do próprio Vojvoda uma conquista sul-americana nesse trabalho dele do Fortaleza, né? Porque, de novo, tem vários jogadores que passaram por muitos times no Brasil e estão nesse Fortaleza. O Marinho fez uma baita partida nesse segundo jogo, que é um cara que também teve muitas críticas, jogou por vários clubes. E o Fortaleza tem uma identidade, né? Tem o seu estilo de jogo e pode não ser plástico, pode não ter grandes nomes, mas é um time bem sólido. Então, pode ter certeza que o Fortaleza todo ano briga ali por uma Libertadores, por um top 8, um top 7 no Brasil. Que é um baita feito já, dando em consideração que olha onde está o São Paulo, o Atlético Mineiro, outros caras que investem muito mais do que É, eles. é só você pensar no G12, né? No É, famoso, a temporada do Fortaleza é melhor que a dos dois grandes de Minas, por é, exemplo. Né? É claro, o Fortaleza é um time hoje 2 de setembro de 2023, o Fortaleza é um time mais bem estruturado na Série A do que o Cruzeiro. é, O que, sei lá, 10 anos atrás era uma maluquice. Você pensava que o Cruzeiro estava sendo bicampeão brasileiro é. e o Fortaleza estava na Série C. Mas, né, o futebol é dinâmico demais. Quem sabe aí a gente torce para que o Fortaleza se mantenha, né, mantenha as estruturas e consiga se manter nesse nível. O Fortaleza pega o Corinthians, que eliminou o Estudiantes No milagre. com. É, poucas coisas explicam o que aconteceu em La Plata na terça-feira. O Corinthians ganhou o jogo de ida por 1-0. O Corinthians perdeu o jogo de volta por 1-0, tomou um gol com 40 segundos e depois o Estudiante simplesmente resolveu acertar umas 15 bolas na trave. O Corinthians suou sangue, sofreu e nos pênaltis conseguiu eliminar. O Cássio pegou uma cobrança, teve mais duas bolas na trave. Os jogadores do Corinthians, acho que todos converteram, né, o pênalti. Só o Juliano que não. O Juliano bateu um pênalti cretiníssimo É, que perdeu, mas os grandes jogadores do Estudiantes também perderam, né? O Hohlheiser fez uma boa eliminatória, perdeu, o Ascacibar também. E o Corinthians saiu de La Plata com uma classificação, um sufoco passado e uma entrevista bizarríssima do Luxemburgo, né? O Luxemburgo. o Luxemburgo não cansa de passar vergonha, né? Pelo amor de Deus. Cara, o Luxemburgo é uma maluquice. O duro é que no Palmeiras em 2020 ele mandava umas dessa. É. Ele soltava umas dessas. Só que assim, o Palmeiras, né, tá ganhando, tá fazendo isso, acabava passando mais despercebido, né? Uhum. Agora não tá mais assim. Agora, o Corinthians tem uma chance, de ouro, de. É difícil falar salvar a temporada, né? Porque seria coroar um trabalho realmente muito Sim. ruim do Luxemburgo, né? Mas a chance tá lá, né? Exato. Eu acho que acabaria premiando algo que não merece, que é, como você falou, esse trabalho do Corinthians é ruim mesmo. O que o Corinthians vem fazendo de se livrar de todos os seus jovens da base nos últimos um ano e pouco é bizarro para manter jogadores com certo status ali assim, onde para mim o único que tá entregando realmente é o Renato Augusto, desses caras com maior status assim, que são mais experientes. Mas não dá. Acabaram de vender o Murilo também pro Forest, o zagueiro. Então, mais uma venda. Mas se você olha esse jogo como um todo, foi bizarro. O Estudiantes, deixa eu até puxar aqui a. Eles tiveram 30 chutes a gol contra 7 do Corinthians. No alvo foram 11 do Estudiantes e 1 do Corinthians. O que é maluquice. Teve umas 3 na trave, 3, 4 na trave,
que o Estudiantes mandou e, e foi por pouco. E não tem explicação o que foi isso. Teve até uma dos pênaltis que o Estudiantes errou, que também foi na trave. Não sei se foi o último ou se foi o do Lolo, que também acabou indo na trave. Aí a trave tinha algum imã ali que protegeu demais o Corinthians, e o Cássio também salvou o Corinthians demais em vários lances, né? Tanto que apesar de ter o gol cedo do Estudiantes, que parecia que putz, os caras iam atropelar e ia passar por cima do Corinthians, e teve atropelo no campo, mas no resultado não foi assim, né? E o Sousa jogou demais, aquele Rollheiser, o 10 deles, é bola também, é bom e é novo, acho Muito que bom. tem uns 22. Acho que é isso. Ele é novo, argentino. Putz, eles devem estar extremamente frustrados porque fizeram um ótimo trabalho. E pra mim foi quem jogou melhor dos 4 times que se classificaram para as semifinais foi o Estudiantes. Não merecia ser desclassificado assim, mas o Corinthians, uma mística, sei lá, conseguiu passar e o Luxemburgo não tem como, né, cara? O Luxemburgo, não sei, ele e o Yuri É Alberto pra bizarro. mim eles são a cara desse time. É bizarro, cara, é bizarro. O Sousa, eu não sei se você vai lembrar, ele jogou no Bayern de Munique ali por 2009, 2010. Ah, é? Ele tem uma trajetória grande. O Sousa, ele tem 38 já, ele tá com É, 38 anos. isso eu sabia. Eu lembro que Passou por ele. Bayern, Napoli, Metalist da Ucrânia, Atlético de Madrid, Besiktas, Milan, passou por alguns times da Turquia. O Rollheiser é da base do River Plate, tá aí faz um ano mais ou menos no Estudiantes, muito bom jogador. Agora, cara, é que eles falou, não tem muita explicação, não tem muita É, explicação mesmo. O Estudiantes mereceria, né? Tipo, se existisse algum senso de justiça no futebol, acho que o Estudiantes mereceria a vaga. Mas a gente gosta do futebol também porque ele não tem esse senso de justiça, né? O futebol ele é louco por causa disso. sim. Então o Corinthians foi lá, suportou a pressão do jeito que deu e passou. Vai ter uma pedreira. O Corinthians e Fortaleza vai ser uma pedreira para o Corinthians. O jogo de volta vai ser no Castelão. A torcida do Fortaleza tá fazendo muita festa, tá empurrando muito firme esse time para chegar mais longe, né? Para chegar longe na competição, e a oportunidade, acho que, de chegar na final vai deixar os caras bem animados. Exato. Passando agora para outra semifinal, antes dos confrontos de quartas, a gente olhava e falava assim, cara, pode pintar um São Paulo e Botafogo muito bom para a semifinal. E seria assim, porque o Botafogo voando no Brasileiro, o São Paulo voando na Copa do Brasil. Imagino que focando até um pouco nas Copas, né? Já que o Sim. brasileiro está meio distante, é um caminho curto. São Paulo tem uma história já na Sul-Americana. Só que aí não deu, né? Não deu. Começar por São Paulo e LDU, o primeiro tempo do São Paulo lá em Quito foi foda, né? O primeiro Foi tempo do São horrível. Paulo em Quito foi muito ruim. O sair de lá com o 2-1 foi muito bom Foi. para o Foi uma São vitória Paulo, ali. Foi uma vitória. mas aqui no Morumbi não deu, né? O São Paulo até tentou dar uma pressionadinha, mas não conseguiu, né, transformar em resultado. Eu acho que o primeiro jogo, que nem você falou, foi fraco como um todo. O São Paulo não conseguiu imprimir ritmo algum. Eles foram atropelados no primeiro tempo. O time da LDU estava dançando em cima dos laterais dos zagueiros do São Paulo. Eles conseguiam trocar 2 passes em sequência ali, sem perder a bola. Foi constrangedor até o primeiro tempo. O Rafinha, coitado. Ele foi humilhado ali no primeiro jogo. Mas é difícil jogar lá. A gente sabe que é difícil jogar lá em Quito. E esse segundo jogo, putz, o que eu fiquei mais frustrado é que a LDU não fez nada o jogo inteiro. Nada no segundo jogo. Não imprimiu ritmo algum, não pressionou, não fez nada. Era só o São Paulo. Só que os caras recebiam a bola, aí ninguém aproximava. Os caras estavam 15 metros de distância do outro. É como você troca a porra do passe. Não tem como. Aí não dava certo. Aí quando achou aquele gol, que foi
porque o Arboleda é muito bom no jogo aéreo mesmo. no jogo E aéreo. teve a expulsão do 10 deles lá, ajudou muito pro São Paulo, porque era isso que eles precisavam para finalmente botar pressão no fim do jogo e ir para cima. Só que ficou enrolando demais, enrolando demais. E o Rames joga muita bola. Tá louco. O Rames no Brasil é absurdo. Os tapas que ele dá, não precisa de espaço, o cara é foda. Só que depois aí ele perdeu o pênalti, né? Mas acho que acontece também. Mas no geral, acho que o São Paulo foi melhor, mas os dois confrontos foram fracos, assim, não demonstraram muito nível, não. Eu achei estranho a postura do São Paulo no segundo jogo. Para quem precisava fazer o É, resultado, né? tinha que ir mais pra cima. Acabou. Acho que faltou um pouquinho de agressividade. Não gostei muito do que fez o Dorival Júnior na partida. Aí ele deu. Viu, vez ou outra, né, ainda conseguia pegar uma bolinha ali, puxar, né? Às vezes tentava alguma coisa, mas assim, não é como se tivesse levado um perigo real. É, E aí, depois que foi expulso o Alvarado, que é o 10 da LDU, que era o principal jogador é. dos caras, é o cara que, quando pegava na bola, você percebia que ele pegava diferente na bola, dominava tudo com outro tipo de qualidade. Eu imaginei que o São Paulo fosse tentar um abafa muito violento, muita pressão, que acabou não acontecendo, né? É. O duro foi isso. Depois da expulsão, o Dorival acabou colocando o Rato no lugar do Pablo Maia, o Rames no lugar do Wellington e o Michel Araújo no lugar do Nestor. Acho que podia ter colocado, sei lá, talvez mais um atacante de área, talvez É algum que o outro Caleri jogador para tava dar. bem mal no jogo. Eu não sei se aquela entrevista que ele deu lá falando que tava meio depressivo, tá pegando ele emocionalmente mesmo, assim, se ele tá realmente mal. Porque ele perdeu uma lá que ele trombou com o goleiro, que aquilo lá ele tinha que ter botado pra dentro. E ele tá meio estranho, assim. Não tá, parece que não tá 100%, né? Aí não sei, né? Pode ser uma variedade de coisas ali assim, mas o São Paulo não foi muito bem. Acho que eles tinham que ter jogado da mesma forma como jogou contra o Corinthians na Copa do Brasil. Tinha que ser naquele nível de intensidade ir pra cima e querer atropelar desde o início. E uma hora ou outra a bola ia entrar porque o time do LDU não é tão forte assim, mas não foi tanto pra cima. E é isso, agora já foi, agora tem que tentar a Copa do Brasil. Última oportunidade. Vão ser, né, 2 jogos. O São Paulo decide em casa, acho que é uma ótima É, chance é. de começar o Só, Flamengo cambaleando. só não pode tomar um Então, atropelo no primeiro jogo, né? né, vai ter que Porque é entrar um dos piores ligadinho. times fora de casa do Brasil, é o São Paulo, né? Não ganha, acho, Eu, se não me engano, eu tinha visto que dos últimos 45 jogos fora de casa, o São Paulo ganhou 9. não é bom, Não né? é muito bom, né? Não é um recorte muito bom, né? É, Mas em se segurar, assim, conseguir um resultado bom, dá para fazer uma pressãozinha, dá para fazer um resultado legal é. na volta. A outra semifinal tinha Botafogo, Defensa e Justiça, e o Defensa, que também já tem taças Sul-Americana, é. da Sul-Americana, eliminou o Botafogo, né? O primeiro jogo foi aqui no Newton Santos, 1-1, uma situação até curiosa, lembrando agora que falaram que na coletiva de final de jogo ninguém perguntou nada para os caras do Defensa. Tipo, 30 segundos lá o jogador e o técnico olhando, os jornalistas olhando, ninguém fez pergunta nenhuma e acabou a entrevista. E aí na volta 2-1, os gols do Defensa saíram aos 15 do primeiro tempo e aos 27 do segundo. Então teve tempo do Botafogo ainda empatar e tudo mais, mas o Botafogo entrou com um time alternativo. Né? Desde o começo da competição, desde o começo da Sul-Americana, o Botafogo entrou com um time alternativo. Acho que assim, dava, né? O Botafogo tem uma gordura grande no brasileiro, dava talvez até, né, para tentar arriscar um pouquinho mais dos titulares nesse jogo, né? Se bem que, pô, não sei, né? Tipo, a sede do Brasileirão é tão grande que Eu acho que a sede de um título é tão grande que os caras estão desesperados para garantir qualquer coisa. E como o brasileiro tá um pouco mais próximo, que tem que nem você falou, essa gordura é muito grande, os caras querem
evitar qualquer risco. Então, se os caras pudessem evitar até jogar o Sul-Americano, acho que eles evitavam. Falavam, não, foda-se, vai que alguém se machuca aqui e compromete o time. Não, vamos deixar quietos aqui, só focar no brasileiro. Mas é que nem você falou, eu também acho que eles poderiam ter se comprometido um pouco mais com a Sul-Americana. Porque seria mais histórico ainda para essa temporada do Botafogo ter 2 títulos, um internacional e um. Eu nem sei se o Botafogo tem um título internacional na sua história. Tem uma Copa Comebol, acho. Mas mesmo assim, a relevância eu acho que é maior e tornaria mais importante essa temporada, né? Coroaria uma temporada gigante do Botafogo, uma reformulação, reconstrução deles é gigante. Ainda mais olhando em conta que, tipo, é acessível os outros confrontos. Eles conseguem ganhar de Corinthians, de Fortaleza e de E de LDU. LDU. Então ele é acessível. Então acho que fica um pouco desse gostinho amargo por conta disso. Dava para tentar um pouco mais, porque querendo ou não, são mais 2 jogos de semi e um de final, não é tanto assim. Você não São vai 3 jogos, prejudicar. né? Então eu acho que foi um pouco mal planejado, assim, eles se precaveram até demais, mas agora não tem o que fazer, né? Mas o time do Botafogo tá focado totalmente no brasileiro, né? No brasileiro, o Botafogo faz uma campanha espetacular, assim, uma campanha de quebra de recorde. Eu acho que, assim, quando chega o Bruno Lage e o Bruno Lage escala um time misto contra. Nossa, não vou lembrar contra quem foi agora. Mas acho que contra o Guarani do Paraguai. É, Ele escala um time misto contra o Guarani do Paraguai. É usado o argumento de que, assim, pô, o Bruno Lage precisa conhecer o elenco. E eu acho que faz sentido. Você bota, tipo, 22 jogadores diferentes para jogar uma partida em situações diferentes, claro, né, em cenários diferentes, mas ajuda você a entender quem está pronto para pressão ou não, para que tipo de pressão ou não. Mas acho que a hora que vai afunilando, você poderia ter um pouquinho mais de dos titulares, um pouquinho mais de principais ali para conseguir, porque concordo com você, é um título que seria muito legal também ter na prateleira é, do Botafogo, né? Seria muito legal você brigar ali, falar, pô, numa temporada a gente brigou tipo, a gente brigou até o fim, foi um campeão da Sul-Americana e campeão do Brasileiro. Acho que seria muito massa. é. Não deu. Caíram pro Defensa, que é um time que fazia tempo, né, que tava para aparecer de novo, né? É, Sempre aparece na Sul-Americana da vida e tal. Junto com o Independente Del Valle. É uma equipe que tá criando uma casca na é. competição, né? Sim, virou recorrente a presença deles ali. Até o São Paulo mesmo, que é outro que tá sempre É, ali, toda hora nos últimos anos. Mas o Defensa que foi campeão com aquele time do Crespo, né? Que tinha sim. o Enzo também, que hoje tá no Chelsea, também era Sim, desse time. tá no Chelsea. Então foi Acho que o Merentiel também tava 2020. lá. Acho que é 20, né? Acho que é. Deixa eu ver aqui. E o Del Valle é outro que também tá com bons trabalhos, desde o Ramires lá atrás. Tem uma sequência boa aí já. E foi campeão também ano passado em cima de São Paulo, então é um bom time mesmo. Esses um segundo escalão da América do Sul que fazem trabalhos melhores do que outros aí. É, exatamente. 2020, Defensa e Justiça 3, Lanús 0. Lanús Tinha é o Enzo outro, né? Faz tempo que eu não vejo o Lanús. que não tá, né, É, tão no destaque assim, mas fez finalista de Libertadores também, né? Perdeu Libertadores pro Lanús é Grêmio. tradicional. Perfeito. Então fica assim, a Sul-Americana vai ter agora também as semifinais, né? Acho que a data é mais ou menos a mesma janela do que a janela da Libertadores, 27 de setembro e 4 de agosto, de outubro, mais ou menos. LDU e Defensa e Justiça, a volta, a decisão é na casa do Defensa e Justiça, vai ser É, em Florencio Varela, um estádiozinho apertadinho, acanhado, típica cancha sul-americana, mas lá em Quito a gente já viu que a LDU também é bem forte. Tem tudo para ser uma reta final divertida também de sul-americana, né? Tem uhum. histórias muito boas para serem contadas dos 4 times que estão aí na disputa.
Lembrando que a final vai ser em Montevidéu de novo, porque a Conmebol, assim como a UEFA, não tem criatividade, resolveu meter a final da Sul-Americana no Centenário, e as chances da gente ver o Centenário vazio de novo são muito grandes. É. Né? Imagina se colar um Fortaleza e Defensa e Justiça ali, Pô, não com vai ter todo ninguém. respeito. A torcida do Fortaleza é grande, a torcida do Fortaleza é numerosa, mas não acho que não deve ser uma grande parte que consegue pagar, É, sei lá, né, quase 10 mil conto para colar lá no Uruguai assistir um jogo, é né? um baita rolê. A Conmebol vai ter que aprender isso eventualmente. Não tem como manter isso, não é sustentável. Não tem lógica. Uma hora ou outra eles vão ter que parar com essa besteira de fazer final única na Sul-Americana com um time. Principalmente na Sul-Americana. Na Libertadores eu até entendo, mas a Sul-Americana não tem como. Né? Não tem como. Na Sul-Americana não tem como. Você imagina, por exemplo, se cai um Corinthians e LDU, É, você imagina que da hora que vai ser o estádio do Corinthians e o estádio da LDU cheios, né? Seria, né? Se tivesse os dois cheios para final, né? é. Agora, enfim. Mudando para a Europa agora, né, Bringel? Isso. A gente teve os sorteios dos grupos das competições da UEFA. O último, né, por hora, né? A UEFA muda o formato a partir da temporada que vem. Hoje são 32 equipes, a partir da temporada que vem serão 36, É. se não estou incorreto. E dois grupos, né? Dois grupos no sistema suíço, eu acho. Se não me engano, é isso. Então, eu vi que acho que vão ser, dependendo, para Champions, acho que vão ser três. Três. Três ou quatro. Três vão ser nos outros. Quatro, porque você vai pegar dois de cada grupo. Hum, Você vai sendo coisado dois de cada grupo. Eu não sei se é exatamente igual ao sistema suíço ou se é meio que uma adaptação. uhum. Eu passei, o Futebol Manager atualiza depois de um tempo também. Junto, passei pela experiência e pelo que deu para perceber com um time médio vai ficar tipo, você tem mais jogos, é legal, por isso você tem mais jogos e mais receita, e a classificação mais plausível, porque a classificação vai ser em formato de liga, né? Então os 36 times vão estar em formato de liga, do primeiro ao oitavo vão classificados direto para as oitavas, e do nono até, acho que vai dar até o 23º, 24º, acho, vai ter uma fase preliminar, então eles vão se enfrentar para ver quem vai pegar Aham. os primeiros lá na outra fase. Então é assim, acho que vai ser acessível para times de médio porte, porém imagino que vai criar ainda mais uma distância financeira, tanto para os times das ligas maiores para as ligas menores, quanto para os times ricos dessas ligas menores e o resto da liga. Né? Não me É porque vai parece que seja. diminuir as chances dos azarões, né? É, Eles vão começar a perder um pouco mais de espaço nisso. Perde um pouco da graça, né, da competição como um todo, de você ver um Real Madrid pegando sei lá, um time do Chipre, um Barcelona, lá pra, sei lá, Islândia, umas coisas assim. Isso é legal pra competição, mas financeiramente eu entendo que não é tão interessante assim pra quem paga a competição, né? exato. E no final das contas, né, a gente já tá calejado, a gente já percebeu que é no final das contas o dinheiro que vai É, ditando como é que vão funcionando as coisas. Últimos grupos, então, da fase de grupos da Champions. Grupo A tem Bayern de Munique, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray. foda. Grupo bom, né? Grupo da hora, grupo Grupo, maneiro. grupo B, Sevilha, Arsenal, PSV e Lens, da França, atual vice-campeão francês. Grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlim. Curioso para ver o Union nesse grupo. Grupo D, Benfica, Inter, Red Bull Salzburg e Real Sociedad. Outro grupo bom. Grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic. Grupo F, PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Grupo G, Manchester City, RB Leipzig, o Estrela Vermelha da Sérvia e Young Boys da Suíça. E Grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk
e Royal Antwerp da Bélgica. Qual que é o grupo da morte, Bringel? Ah, não tem como fugir, né? É o grupo F ali do PSG, Borussia, Milan e Newcastle. Tá absurdo, né? Eu até tava vendo, não sei quem falou, que talvez esse seja o grupo mais competitivo da história da Champions. E eu acho que talvez seja, assim. Eu não lembro de um Eu tão não consigo forte. pensar em. Porque assim, eu consigo imaginar os 4 times terminando nas 4 Eu posições, também. Qualquer um pode passar. né? Porque tem muitas incógnitas ali, né? O que é o PSG? A gente não sabe ainda. O Borussia Dortmund vai ser o ano deles finalmente ou não? Porque eles são sobe e Né? desce toda hora. O Milan, super instável nos últimos anos. O A atual Newcastle, semifinalista, né? Mas isso. assim, estável, Também perdeu os jogadores importantes nessa janela. Trouxe outros jovens, mas também é um né? novo Milan do que é os últimos anos. Newcastle, primeira grande temporada deles foi ano passado. Primeira Champions deles em mais de 20 anos. Então, o que vai ser esse Newcastle? Que hoje tomou 3-1 do Brighton na Premier League. Então, são 4 times que têm grandes estrelas do futebol mundial, mas também podem pipocar ali. Nenhum deles você garante, não. Esse time vai É, longe, né? não é como você olhar, por exemplo, para um grupo, a gente falou do grupo A, né? O Bayern, Manchester, Copenhagen, Galatasaray, é um grupo competitivo, acho que é um grupo Sim, bom para os 4 times, mas Manchester United e Bayern de Munique são claramente favoritos. é, Acho que tanto o Copenhagen quanto o Galatasaray vão ser bons desafiantes, vão ser bons times que prometem competir né, legal, mas o favoritismo tá todo ali, né? é, Ali no grupo F não, né? O grupo é. tá tipo, todo mundo ali tem muitos pontos fortes, alguns pontos fracos que possivelmente vão ser explorados. Tô curioso, vai ser bem legal. Eu acho que esse grupo A é muito similar ao grupo C, onde tem dois grandes favoritos, dois terceiro e quarto ali que são competitivos. No caso ali no grupo A, Copenhagen e Galatasaray, e no grupo C, o Braga e o Union Berlin. São bons times esses 4, não são Sim, times Zé Ruela. Então eles podem dar um trabalho, mas tem dois grandes favoritos. E o grupo G e o H é aqueles que só tem o favorito claro e o resto vai se matar ali para tentar ficar em segundo. Eu acho que é bem aberto também no grupo G e H, porque Leipzig é o favorito, mas o Young Boys já deu trabalho em alguns últimos anos, Estrela Vermelha, uma incógnita também, Shakhtar similar, o Antwerp eu acho um pouco mais, talvez seja o time mais fraco dessa fase de grupos. eu acho que no G o Leipzig tá um pouquinho acima É, dos outros, assim. É claro que assim, o Manchester City destoa muito, porque o sim, Manchester City talvez seja é difícil o campeão com melhor chance de repetir, né? é o melhor time É da claro que a Europa. gente é claro que a gente teve o Real Madrid que ganhou 3 Champions seguidas ali atrás, mas assim, É, no começo da temporada a gente ficava na dúvida, né? Pô, o Real Madrid tem bala para repetir? é. Tipo, tem força suficiente ainda, né? Esse City a gente sabe que tem. Pô, não é uma dúvida, tá ligado? Uhum. A gente sabe que é o principal candidato. Tô querendo ver. Acho que o grupo E, Feyenoord, Atlético de Madrid e Lazio também tem times É. que devem brigar, assim, tirar muito ponto um do outro. Eu gosto bastante do grupo B. Pra mim é um dos que eu tô mais gostando, assim, que no papel. Ele e o D, que é muito equilibrado. É, Eu acho que tem Arsenal e Inter de Milão ali neles, mas eu não sinto tanta confiança que eles vão atropelar. Que eles vão ser os favoritos claros, assim. Porque o pro Sevilha, Arsenal falta a cancha da Champions, né? sempre faltou. E É, ainda mais esse time jovem, ainda fica essa dúvida. O PSV é um bom time, o LAN é bom time também, que nem você falou, foi vice-campeão do ano passado. O Sevilla também foi campeão da Europa League do ano passado, sempre é forte, é um time chato de enfrentar, é um né? time chato. A Real Sociedade no grupo D é um time que surpreendeu bastante e é um bom time. O Se Salzburg reforçou bem. é, o Salzburg todo ano tá aí. O Então, Salzburg chegou no mata-mata, inclusive, na é, última Champions.
Então tá bem legal esses grupos, assim. Eu gostei bastante desse sorteio. Foi um dos melhores dos últimos anos, assim. Eu concordo, também achei. Achei que distribuiu bem os times, conseguiu É, montar grupos fortes, grupos que têm alto potencial de disputa e sim. principalmente de entretenimento, porque a É, gente vai se divertir pra caramba vendo essa galera se pegar. exato. Imagino que a gente vai ver, não só no grupo F, mas a gente vai ver algum time grande da uma fase. Acho que pelo mais um, dois de fora. Ainda não sei quem, mas É, tô com esse pressentimento. sim. Passando então pelos grupos agora da Europa League, a gente tem pelo grupo A West Ham da Inglaterra, Olympiacos da Grécia, Freiburg da Alemanha e TSC da Sérvia. Lembrando que o West Ham jogou o campeão da Conference League, né, que é a terceira competição da UEFA. No grupo B, Ajax, um habitual da Champions, que ficou de fora nesse ano, da Holanda, com Marseille da França, Brighton da Inglaterra e AEK da Grécia. Esse grupo tá muito bom, Forte. Forte esse muito grupo. forte. É absurdo. No grupo C, Rangers da Escócia, Betis da Espanha, Sparta Praga da República Tcheca e o Aris Limassol do Chipre. No D, Atalanta da Itália, Sporting de Portugal, Sturm Graz da Áustria e o Rakov Czestochowa da Polônia. No grupo E, Liverpool da Inglaterra, Lask Linz da Áustria, o Union Saint-Gilloise da Bélgica e o Toulouse da França. No F, Villarreal da Espanha, Rennes da França, Maccabi Haifa de Israel e Panathinaikos da Grécia. No G, Roma da Itália, Slavia Praga da República Tcheca, Sheriff Tiraspol da Moldávia e o Servette da Suíça. E no H, Bayer Leverkusen da Alemanha, Karabag do Azerbaijão, Molde da Noruega e o Häcken da Suécia. Tirando também o grupo B, né, que a gente destacou como um grupo forte, Isso. o Liverpool também tem um desafiozinho assim, porque o San Giloás é um time que chegou, acho que se não me engano, nas quartas de final da última Europa League. É um time que é a porta de entrada para os jogadores do Brighton na Europa, É, para muitos jogadores do Brighton na Europa. Tem o Toulouse, que é um time competitivo na França, faz parte do mesmo grupo que comanda o Milan. Tem uma certa tradição, uma certa história, né? E aí, a ver como vai se portar depois de jogar por muito tempo depois, né, de muito tempo uma competição internacional. No mais, a gente pode já ficar de olho em alguns times que provavelmente vão chegar no mata-mata da competição, né? é, Como o Leverkusen, a Roma, o Villarreal, times que têm tudo para fazer dessa uma boa chance de título na temporada. exato. É, esses grupos que você destacou, acho que são os melhores para ficar de olho, assim. O grupo C eu também gosto, que é Rangers, Betis e Sparta Sim, Praga. sim. Acho que é outro grupo legal. E outra coisa interessante também para destacar é que a classificação na fase de grupos aqui é diferente, né? Então o primeiro vai às Sim. oitavas, o segundo vai ao playoff, que é tipo uma segunda fase antes das oitavas, que vai pegar o terceiro da Champions League. E o terceiro do grupo vai à Conference. E o quarto só que é o eliminado nessa fase de grupos. Então é importante mesmo levar a sério essa fase de grupos na Europa League, justamente para garantir o primeiro lugar e ir mais tranquilo para as oitavas. Porque a É, gente acabou de ver o nível dos grupos da Champions, vai vir umas pedreiras meio vai, forte, né? vai. Se bem que vários anos esses times fortes não levam tão a sério a É, Europa League, né? Coisa que eu acho que alguns outros times de um escalão inferior estão começando a entender isso e levando muito mais a sério que, por exemplo, os ingleses. Pô, sim. quantas vezes o Liverpool não teve chance de ir longe, o Tottenham, o Arsenal e pipocaram na Europa League, que é um título importante, querendo ou Não, não, é um é título grande. continental, né? Não É, tem, né? Tipo.
Então, Vale vaga na Supercopa da UEFA também. sim. Eu acho que os times que vão chegar mais fortes assim nessa Europa League. O West Ham, eu acho que ele tem tudo para ir longe nessa competição, fortíssimo. O Brighton também. O Brighton tá Sim. muito bem na Premier League nos últimos anos. O Ajax eu acho que foi muito mal no ano passado no holandesão. Não vendeu todo mundo que prestava esse ano. Deu uma esvaziada Ele ali. deu uma replanejada de rota, né? A Atalanta, por mais que é sempre competitiva, eu acho que o foco deles é manter uma estabilidade. Acho difícil eles tentarem buscar um título, mas é sempre perigoso. O Liverpool, eu duvido que eles vão levar a sério isso. Eu duvido. É. Não, o Liverpool não tem meio campo suficiente para jogar Premier League. É, Imagina se, é. né? E Roma, eu acho que vai, porque o Mourinho gosta de levar a sério as competições europeias. E o Leverkusen, para mim, talvez seja o grande favorito. Eu gosto muito desse Leverkusen mesmo. Eu acho que é um puta time. Sei lá, talvez junto com o Brighton são meus times favoritos dessa competição aqui. O Leverkusen é foda e. Atual líder do campeonato alemão. Isso. E o Xabi Alonso tá mandando bem, né? Tava até vendo uma Tá. entrevista dele. Pô, o alemão dele é bom, velho. Achei que o alemão dele ia ser uma merda. O alemão dele é É? decente, velho. Ah, aprendeu. É que ele chegou a jogar no Bayern, né? É, Não sei então, se ele, mas. se ele já carregou dessa época ou se ele aprendeu para treinar o jogador. Talvez eu acho que ele só sabia um basicão naquela época e deu uma melhorada agora pra ser treinador. Porque ele tava em fim de carreira. Não sei se ele ia levar tão a É, sério assim pra aprender um idioma novo com 37 né? anos, sei Tipo, lá. é que assim, né? Para ser treinador, né? A pegada é É, outra, né? tem que Vai conversar. treinar um monte. Se vai treinar um monte de alemão, é melhor que você fale em É, alemão do que, é. né? Ah, Mas eu mas achei eu, bacana. eu torço muito pelo sucesso do Leverkusen, principalmente sob o comando do Xabi Alonso, porque ele está subindo o time de patamar. Dá É, para ver assim que as contratações e o modo como ele está fazendo, ele está subindo o time de patamar. é, Estou bem ansioso para ver o que ele vai aprontar com esse time. também. Time bacana. Fechando com a Conference, a competição mais alternativa do futebol europeu. Grupo A tem Lille da França, Slovan Bratislava da Eslováquia, Olimpia Ljubljana da Eslovênia e o Kikisvarda das Ilhas Faroe. É o primeiro time da história das Ilhas Faroe a jogar uma fase de grupos de competição internacional. Eles estavam na eliminatória da Europa League até cair, se não me engano, para o Fenerbahçe. É uma história muito legal porque a grande maioria dos caras não são nem profissionais. No grupo B, tem o Ghent da Bélgica, o Maccabi Tel Aviv de Israel, o Zorya Luhansk da Ucrânia e o Breiðablik da Islândia, que também, se não me engano, é o primeiro time da Islândia a atingir uma fase de grupos da Competição de, europeia? de competição da UEFA, não estou lembrando de outro. Grupo C, tem Dinamo de Zagreb da Croácia, Vitória Pilsen da República Tcheca, Astana do Cazaquistão e o Balkani do Kosovo. Grupo D, Clube Bruges da Bélgica, Bodo Glimt da Noruega, Besiktas da Turquia e Lugano da Suíça. Não é o jogador. Grupo não é o jogador, que também não é dono do time. É verdade. Grupo E tem AZ Alkmaar da Holanda, Aston Villa da Inglaterra, Legia Varsóvia da Polônia e Zirzinski Mostar da Bósnia. Grupo F, Ferencváros da Hungria, Fiorentina da Itália, Genk da Bélgica e o Tirakic da Sérvia. Grupo G tem a Eintracht Frankfurt da Alemanha, PAOK da Grécia, HJK da Finlândia e o Aberdeen da Escócia. E a gente fecha com o grupo H de Fenerbahçe da Turquia, Ludogorets Razgrad da Bulgária, Spartak Trnava da Eslováquia e o Nordsjælland da Dinamarca. É bom para pronúncia isso aqui, hein? Puta lá no Trava-língua absurdo. Nossa. Mas, cara, é uma competição que eu gosto muito. Fui favorável, assim, quando anunciaram que ia ter, eu falei, porra, isso aí vai dar bom demais. Aham. Porque é muito time alternativo, muito time de país alternativo que não tem o holofote, não tem a capacidade financeira de manter jogadores para chegar num holofote de Champions. E é uma oportunidade gigantesca para os caras. Acho que é muito massa essa competição.
muito legal como ela se desenha. E tendo dito isso, dá para destacar alguns times como os turcos, né? Fenerbahçe e Beşiktaş, acho que estão entre os principais favoritos, assim como o Frankfurt. O Aston Villa fez uma eliminatória boa, né? Eliminou o Hibernian da Escócia com, sei lá, acho que um 7-0 no agregado. E cara, e ver as histórias dos times nórdicos, né? Do Ki das Ilhas Faroe e do Breiðablik da Islândia, porque, assim, para esses caras a vitória tá ali, né? O cara vai sair das Ilhas Faroe para jogar um jogo na França, tá ligado? É uma loucura. Eu acho que pro torcedor local deve ser uma puta de uma festa. Imagina se é de um lugar desse, você vê um jogo de competição internacional, que é um negócio que, sei lá, muitos deles nunca nem viram isso, ou nunca nem sonharam, é muito louco. O Aberdeen tá aqui, eu também acho maneiro, porque é um time super tradicional na Escócia, o time que o Ferguson treinou antes do United, né? Então é um time tradicional, ele tá no grupo G, que é o do Frankfurt, PAOK e do Helsinki, que é o HGK, cara. Não consigo nem falar essa porra aqui. Mas é interessante isso. O grupo E e o F, para mim, são os mais equilibrados, que é o grupo E é o do AZ, da Holanda, o Aston Villa, o Legia e o Zrinjski Monstar da Bósnia. O grupo F, que é o Ferencváros, a Fiorentina, o Genk e o Kurakriti. Isso. Então, esses grupos eu acho que estão um pouco mais equilibrados. E aqui também é similar à Europa League, né? Passa o primeiro direto para as oitavas e o segundo vai para um round anterior, onde ele pega o eliminado da Europa League. Da Europa League. Então é bacana. E eu acho que o Aston Villa destoa um pouco, porque o orçamento dele comparado com essa galera aqui é muito absurdo. Se você for olhar, cara, o Aston Villa deve ter um orçamento maior do que os 3 times do grupo dele somados, exato, tá ligado? O Frankfurt também deve ter um orçamento bacana, mas mesmo assim, o Aston Villa é muito maior que essa galera. Tem que ver se o Aston Villa vai levar, né? Como que o Aston Villa vai levar essa competição também, porque é um time que briga ali em meio de tabela de Premier League, qualquer moscada ali. A gente estava falando até antes, né, que a Premier League está bem disputada, qualquer bobeada ali pode significar uma perda de uns 4 ou 5 lugares e não é muito vantajoso para eles. Mas eu acho que para um time como Aston Villa, um Brighton, uma Fiorentina, uns caras assim, você tem que esquecer um pouco as Copas. Foca no nacional e nas Copas que eu digo, nas Copas locais, né? Sim. Nacionais. Então foca na Liga e nas competições europeias, que eu acho que é muito mais vantajoso. Porque é difícil, o Aston Villa vai pegar um City, um United. Caralho, a chance de eles se fuderem ali é grande. E ficar desgastando ali, sei não. Melhor tentar focar numa conference pro Aston Villa. Seria incrível também voltar a ser campeão europeu. Seria muito bacana mesmo, né? Tipo, resgatar o Aston Villa que tá nesse momento, né, de voltar a brigar por protagonismo e tudo mais, né? Tá fazendo movimentações muito legais nos últimos anos. Acho que ter, né? Mas essa taça aí no coisa seria muito legal. O Aston Villa que é campeão da Champions, né? Sim. Campeão da Champions e campeão. 80, eu acho. 81, 82, aqui estou vendo diretamente na Wikipédia deles, 81, 82 e campeão da Supercopa da UEFA em 82 também. Fica desse jeito então, Brinjal. Conversados? É isso aí, valeu pessoal, valeu Milânia, até a próxima. Valeu galera, valeu Brinjal, até a próxima. Sigam-nos nas redes sociais, @divididapodcast. Até mais, um abraço.